Bom dia, pessoal. Olha, nós estamos na nossa primeira aula online, certo? De álgebra. E essa aula ele envolve o conteúdo de números racionais. Números racionais, propriamente dito, são as frações, né? Bom, aberto uma vez essa sessão aqui, ela se destina onde as aulas ficam gravadas. Essas aulas elas vão ficar gravadas aqui na própria plataforma do Classroom. Quando eu terminar essa aula aqui, eu vou subir esse vídeo lá para um repositório, que é onde eu vou guardar o vídeo. Quando o vídeo estiver lá no repositório, eu vou trazer ele de volta para dentro da sala de aula. Ou seja, você vai poder revisar quantas vezes você quiser enquanto o vídeo estiver lá no repositório, tá certo? Então, o conteúdo de vocês hoje ele abordava apenas os números racionais. Olha, a princípio não é um conteúdo difícil, tá? Não é um conteúdo difícil. Mas a maioria de vocês detesta, essa é a forma mesmo. Essa é a forma mesmo de falar, vocês detestam trabalhar com os números fracionários. Eu percebo isso, basta a gente colocar uma questão que envolva um número fracionário e você já tem assim uma verdadeira dificuldade. Parece que vocês criaram um monstro na cabeça de vocês que é pior do que um bicho-papão. E isso se chama números racionais. Só que os números racionais eles existem há mais de 2000 anos. Eles praticamente são uma criação dos egípcios, tá certo? Então foram eles que desenvolveram inicialmente essa ideia de números racionais. Não como esse nome, mas com um nome mais conhecido de frações, tá ok? Então, ó, eu passei a atividade, a atividade não era tão difícil assim, ó, foram só essas questões aqui. Então, nessas questões aqui, houve alguma dificuldade para vocês? Alguma questão que eu precise fazer com vocês? Aguardando. Não. Não? Sim. Então, aonde foi? Qual é a dificuldade? Eu tenho 5 dúvidas. Cinco Frações na forma dúvidas? de. Nossa, você está rendendo, hein? Certo, fale. Frações na forma de número decimal. Números decimais na forma de fração. Letra numérica e número misto. Peraí. Vamos fazer assim. Passa primeiro, tá? Porque eu não vou lembrar de todas elas na sequência, não. Me dá só uma primeiro. Na forma de número decimal. Transformar uma fração na forma de um número decimal, é isso? Uhum. Ótimo. Pessoal, vou utilizar aqui uma lousa. Se vocês não estiverem visualizando, por gentileza, me avise, tá bom? Olha, a minha letra ela tá parecida aqui com a letra de quem está com Alzheimer, mas é porque a dificuldade de estar escrevendo aqui na lousa pequena, tá bom? Mas vai melhorando com o tempo, tá certo? Então, por exemplo, o Francisco, aliás, o Rodrigo, né? É Francisco Rodrigo, né? É, exatamente. Francisco Rodrigo, ele quer pegar uma fração, por exemplo, a fração. Deixa eu só mudar aqui para uma caneta, tá? Preta. Olha só, ele vai pegar aqui a fração, sei lá, 1/10, né? Que é 1 sobre 10. E quer transformar isso aqui no número decimal. Isso não tem segredo, Francisco. Ó, você vai só pegar o 1, né? E vai dividir por 10, tá certo? 1 dividido por 10. Olha, mas professor, 1 não dá para dividir por 10. Então, o que a gente faz a princípio? Coloca o zero e a vírgulazinha aqui, né? Isso. Em seguida, nós colocamos, eu vou colocar só na cor vermelha para você ver a diferença, tá? Então, colocamos aqui o 10. E aí nós temos, ó, 10 dividido por 10, que vai dar 1. Só que 1 vezes 10 é 10, né? Ou seja, aqui no caso, não vai sobrar absolutamente nada. Com isso, nós transformamos o número fracionário para a forma decimal. Mas esse aqui é um caso extremamente simples. E se eu pegasse aqui, por exemplo, 1, né? Se eu pegasse aqui 1 e fosse dividir por 8, né? Ou seja, a fração 1/8, ou o número racional 1/8. A forma de resolver, pessoal, não mudou não. É a mesma forma. Você vai pegar o 1 e vai dividir isso aqui por 8. Ei, professor, eu acho que esse 1 vai ficar meio apertado aqui. Eu também estou achando. Então, eu vou botar ele um pouquinho mais para cá, né? Então, ó, mas professor, não sei dividir 1 por 8. Sabe sim. Isso aí não foi ensinado, né, no sétimo ano. Isso aí já vem lá da terceira série para cá. Então, você sabe dividir sim. Primeiro, 1 não dá por 8. Então, você acrescenta o 0 e a vírgula. Peraí, só um instantezinho, só confirmar aqui.
Ok, estou gravando, tá? Olha só, e acrescentamos aqui o zero, né? Então, nós temos a mesma situação, tá certo? Nós temos a mesma situação, ó, 10 dividido por 8, nós vamos obter aqui o valor 1, né? 1 vezes 8, né? Isso, Johanna, vai ser 8. Nós vamos subtrair, todo mundo sabe quanto é 10 menos 8, é 2. Professor, nós só temos um probleminha aqui, né? Não tem mais números para que eu force a divisão. Então, nesse caso, como a gente já tem a vírgula aqui, Francisco, nós vamos só acrescentar aqui, ó, o 0, e aí nós transformamos o 2 no 20. 20 dividido por 8 não dá exato, mas o número que mais se aproxima é o 2. 2 vezes 8 é 16, né? Acredito que todo mundo sabe que 2 vezes 8 é 16. Então, fazendo aqui a subtração, ó, 20 menos 16, todo mundo sabe que é 4. Aí nós continuamos com o mesmo problema. Nós não temos mais casas para descer, mas como temos a vírgula, nós vamos apenas acrescentar o zero aí e obtemos o número 40. 40 dividido por 8 é exatamente o valor 5, né? Então, ó, e aqui vai o quê? O menos 40, né? Que vai ser o 40 menos 40, o resultado final é zero. Então, pronto, ó. Quando eu divido 1 por 8, ou melhor, quando eu transformo a fração 1/8 em um número decimal, a gente obtém 0,125, ou, se você preferir, 125 milésimos. Tá ok aí, Francisco? Sim. Pessoal, uma coisa que eu costumo... Eu não vou nem esperar vocês falarem. Uma coisa que eu costumo observar, principalmente em época de prova, é que o aluno ele tem dificuldade de reconhecer alguns números racionais, certo? Principalmente quando o número racional, eu vou só apagar isso aqui, tá ok? Vou só apagar esse cálculo aqui. Então, apagando isso aqui, só para eu ter um pouquinho mais de espaço, olha, eu vou escrever aqui uma fração, por exemplo, a fração 7 quartos. A fração 7 quartos, ou seja, o número racional 7 quartos. Eu estou falando fração, mas vocês têm que colocar na cabeça de vocês que, na verdade, nós estamos tratando de números racionais. E a fração, vamos dizer assim, é um termozinho que ficou mais lá no passado. A partir de agora, a gente vai chamar de número racional. Número racional é todo número que eu conseguir escrever na forma de uma fração. Se eu pegar o número, conseguir escrever ele na forma de uma fração, esse número é dito como racional, tá ok? Mas, professor, qual é o problema dessa fraçãozinha aí? Eu vou chamar de fração, tá? Nesse momento, veja por quê. Essa fração aí, ó, não sei se vocês lembram, mas esse termo aqui... Epa, o que houve aqui com a... Nossa, minha caneta aqui travou, né? Então, deixa eu ver aqui o que houve. Vocês estão visualizando aí tudo normal? Sim. Certo, né? Sim. Eu não sei o que houve aqui, mas a minha caneta aqui, ela parou de funcionar. O whiteboard, né, não está respondendo. Que estranho, né? Ah, meus HDs estão ocupados. Só um instantezinho. Pronto, acho que destravou agora. Deixa eu ver aqui. Ainda não destravou. Minha caneta aqui travou, viu? Bom, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Só um instantezinho. Problemas técnicos ao vivo, tá, Aline? Nossa, cara. Eu vou finalizar porque ele não deixou eu entrar de qualquer jeito. Isabelle Alves, né? Muito bem. Sim, deixa eu ver onde é que eu tava. Cadê a minha lousa? Tá aqui ela. Vou tentar chamar de novo aqui. Vamos ver se ela tá. Perfeito. É porque aqui tem muito serviço sendo executado ao mesmo tempo, eu não posso desligar alguns, né? Francisco, ó, muita atenção nesse tipo de fração aqui. Essa fração aqui, pessoal, vocês lembram qual é a denominação dela? Essa fração aqui é chamada de fração imprópria. Vocês lembram desse nome? A fração imprópria é aquela cujo numerador, o numerador, ele é maior que o denominador, que nem essa aqui, ó. 7 quartos é uma fração imprópria. Toda fração imprópria, tá? Toda fração imprópria, ela pode ser transformada no tal do número misto. Então, eu estou só revisando algo que vocês já viram há algum tempo atrás. Professor, eu não sei transformar a fração imprópria no número misto. Sabe sim. Eu vou fazer aqui, mas eu tenho certeza que você já viu esse processo.
Vou pegar o 7 e vou dividir por 4. Quando eu pego 7 dividido por 4, o valor que eu obtenho ou vai ser 1 ou vai ser 2. É claro que o 2 está descartado, porque todo mundo sabe que 2 vezes 4 é 8. E aqui nós temos apenas o 7. Significa que aqui só pode assumir o valor 1. 1 vezes 4, todo mundo sabe que é 4. Tá? Então, subtraindo, Ana Lara, 7 menos 4, nós vamos obter 3, tá? Então, professor, e daí? Depois que eu faço isso, o que que eu tenho? Você vai ter o seguinte, esse número 1 que você está observando aqui no quociente, certo? É o que a gente chama de parte... Vocês lembram o resto? Não, né? Então, é chamado de parte inteira, tá? É a parte inteira. O número 4 que está aqui vai ser o denominador. Ele é o denominador. É só olhar lá na fração 7/4 que ele é o denominador. E o resto que aparece aqui, Hanna, esse resto que aparece aqui, ele vai constituir o numerador do número misto, certo? Olha só, então nós vamos ficar, parte inteira, 1. Então, coloco 1 aqui, tá? E aqui nós vamos ter o quê? O numerador, você está vendo aqui, o numerador é o resto, é o que sobrou, então é o 3. Numerador é aqui em cima. E o denominador é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo. Deixa eu só ajeitar esse 4 aqui, que ele ficou meio estranho. Pronto, só ajustar esse 4. Pessoal, só para a gente confirmar uma coisinha aí. Vocês estão vendo o meu cursor aqui, o cursor do mouse, piscando muito? Não. Não? Então, perfeito. Não. Eu não sei o que houve, que hoje ele está piscando muito, certo? Acho que talvez seja pelo excesso de refresh de tela aí que o Meet está fazendo, mas tudo bem. Então, olha, não esqueça, viu, Ana Lara? 7/4 é igual a 1 inteiro e 3/4. Como é que é chamada essa fração aqui, esse número aqui? Ele é chamado de número misto. Número misto, não pode esquecer. Professor, lá no livro não tem, não. É, por isso que eu estou dizendo para vocês ficarem atentos a essa condição. Não tem, mas vocês precisam relembrar disso, que algum problema envolvendo números racionais pode aparecer a figura do número misto, tá ok? Sara, bom dia, tudo bem? Cadê o livro? Sim, Francisco, tem mais Você disse que tinha 5 dúvidas, né? Já foi uma, qual é a outra? Pessoal, quem tiver dúvida é só ir falando, tá certo? Para apresentar, a gente tem que potencializar esse momento, tá ok? Fala, Rodrigo. Rodrigo, eu não estou te ouvindo, não. É que estava desligado. Certo. Números decimais na forma de fração. Número decimal na forma de fração, mas é a mesma ideia que eu tinha falado antes. Por exemplo, aqui tem uma fração, transformei para o número decimal. Eu vou pegar esse número decimal aqui, não é difícil, olha como o processo é simples. 0,125, né? A forma de ler isso aqui, eu estou lendo 0,125 por questão de praticidade mesmo. Mas a maneira correta de ler isso aqui é 125 milésimos. Isso aqui é 125 milésimos, né? Então, primeira coisa que vai acontecer, você vai transformar esse número... Deixa eu só pegar a régua aqui, que eu já me habituei e agora eu não quero mais abandonar, não. Fazer a Aline comprar uma régua dessa lá para as louças. Então, aqui, tirar aqui a régua, pronto, fica perfeito. Olha, Francisco, primeiro, o 125 você está vendo aqui, ele vai constituir, ou seja, ele vai formar o nosso numerador. Professor, e o denominador? O denominador, perceba que você tem uma casa, 2 casas, 3 casas. Se você 3 casas decimais. Se você tivesse uma casa, o denominador, se você tivesse uma casa, ou seja, fosse só o 0,1, que nem aqui, o denominador seria 10, certo? Então, eu vou colocar aqui, para uma casa, 10. Se forem 2 casas decimais, se a vírgula tivesse aqui, seria 100. Mas como são 3 casas decimais, o denominador é 1000. Professor, essa fração 125 sobre 1000, ela precisa ou não precisa ser simplificada? Pessoal, via de regra, todas as frações precisam ser simplificadas.
Se tiver lá na prova uma questão que envolve algum tipo de simplificação e você só fizer metade da simplificação, aí você está me forçando a fazer o restante. Para que a gente chegue na mesma resposta, você tem que me dar a simplificação máxima, que a gente chama isso de fração irredutível. A fração irredutível é aquela que a gente não consegue mais simplificar. Nesse caso aqui, Francisco, ó, eu posso fazer a divisão aqui, ó, vou colocar de vermelho, tá? Eu vou dividir aqui por 125. Ah, professor, como é que o senhor sabe que é 125? Porque de tanto eu fazer, eu já memorizei o resultado. Mas se você tirar o MDC de 125 e 1000, você vai encontrar que o maior número que consegue dividir o 125 e o 1000 ao mesmo tempo, certo? É exatamente o 125, tá ok? É exatamente o 125, tá ok? Então, quando você processa essa divisão, só trocar o pincel aqui. Quando você processa essa divisão, aí você tem o que aqui? Você vai ter, ó, 125 dividido por 125 vai ser o 1. E 1000 dividido por 125 vai ser 8. Olha só, 1/8 aqui em cima é igual a 125 milésimos, né? E 125 milésimos, se a gente transformar novamente em fração, né, através de processos de simplificação, constitui, ou seja, é igual a 1/8. Isso mostra que nós podemos representar uma fração, ou seja, um número racional, na forma fracionária, na forma de um número decimal, e até a gente pode expressá-lo também como um percentual. Por exemplo, isso aqui, ó, Francisco, ó, que não apareceu lá na aula, não coloquei, é a mesma coisa que ter 12,5%. Professor, que mentira é essa? É não, é verdade, ó. Se você pegar aqui, opa, sou meio cego, tá? Se você pegar aqui o 12,5, ó, isso aqui, transformando em fração, é 12,5 sobre 100. Ó, professor, mas ali é sobre 1000. Uhum. Se você observar aqui, a gente acrescentando as casas decimais, ó, só tem uma casa decimal. Como eu estou dividindo por 100, o número acaba adquirindo duas casas decimais a mais. Então, esse número aqui, ó, ele acaba ficando 0,12, né, com o 5 aqui, que já tinha uma casa decimal. O mesmo resultado. Então, via de regra, eu posso expressar um número racional como fração, eu posso expressar um número racional na forma decimal, e eu posso expressar um número racional na forma de um percentual, de uma porcentagem. Só que esse aqui não é tão comum, não. Mas no nosso dia a dia, nós fazemos isso aqui ser comum. Professor, é mentira. É não, vou mostrar que é verdade, ó. Pegar aqui, ó, 20%, ó, 20% lá que vocês devem ter visto lá com o professor Ferreira, talvez, né? Se não viram, ainda vão ver. 20%, aí o professor Ferreira certamente ele escreveu assim, ó, é 20 sobre 100. Aqui, o que é isso aqui? Forma fracionária. Aí ele ainda escreve assim, não, mas a gente pode escrever isso na forma de número decimal, ó, 0,20, ou se você preferir, 0,2, ó. O que você está vendo aqui, ó? Uma porcentagem, uma fração, um número, aliás, dois valores escritos na forma decimal. Então, todas as frações, todos os números racionais, eles podem vir nessas formas. Ele pode vir na forma de um percentual, de uma fração propriamente dita, ou de um número decimal. Agora a pergunta de ouro é, todo número decimal vai ser uma fração, por exemplo, vai ser um número racional? Eu vou escrever um número aqui só para vocês verem se vai dar certo. 3,1. Deixa eu só recaptar minha memória aqui, ó. 3.1415925 35. A partir daqui minha memória estourou, tá? Esse aqui, pessoal, é o famoso número π. Vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente só usa o valor 3,14, né? A gente aproxima esse número. Vocês estão vendo, ó, que apesar desse número aqui, ó, ter casas decimais, ele não pertence, certo? Ao símbolozinho de pertence, né? Como ele não pertence, é cortado ao conjunto dos números racionais. Ele não é um número racional.
E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, Sara, que você não vai conseguir transformar esse número aí em uma fração. Por que não? Porque ele não é racional. Eu só posso transformar em frações os números que são racionais, tá ok? Ah, um outro detalhe também importante que eu já coloquei uma vez em prova e teve aluno desatento que não prestou atenção, que foi que eu falei, ó. Eu vou escrever aqui duas fraçõezinhas para vocês verem, ó, 0 sobre 3 e 3 sobre 0. Qual dessas duas aqui realmente é uma fração? Qual das duas? E aí, o que vocês acham? 0 terço. A primeira ou a segunda? A primeira. A primeira, né? Puxa vida, a primeira é uma fração mesmo, ou seja, ela é um número racional. Mas a segunda, por que ela não é? Qual é a razão? Ela tem o mesmo aspecto da primeira, por que ela não é uma fração? Vamos, gente, vocês estão tímidos? Porque não é um número racional. Não, isso, a Ana Lara disse aqui que o denominador não pode ser 0. Então, vocês não esqueçam do que vocês estão ouvindo. O denominador de uma fração jamais pode ser 0. O que, professor? Eu ainda não entendi. Se eu pegar aqui uma calculadora, ó, que a gente agora tem um recurso computacional, né? Vamos explorar. Se eu pegar uma calculadora aqui, ó, e for pegar o número 0, e dividir por 3, olha só, ela dá 0. Está aqui a continha aqui em cima, ó, no display. 0 dividido por 3 dá 0. Perfeito, isso é verdade, né? E 0 é um número natural, é um número inteiro e, portanto, também é um número racional. Agora, olha só se eu tentar fazer o contrário, ó, pegar o 3 e dividir pelo 0. Vamos ver aqui a resposta. Não é possível dividir por 0. Então, essa divisão aqui, ó, isso aqui não pertence ao conjunto Q. O conjunto Q, pessoal, é o conjunto dos números racionais. Ou seja, essa quantidade aqui ela não é racional. Normalmente, isso aqui a gente chama de indeterminação. Ó. Talvez algum dia na vida de vocês topem com essa fração aqui. Ó. Fração, modo de dizer, tá? 0 sobre 0. Isso aqui é uma condição impossível, né? Ela entra em choque com algumas regras que nós temos na divisão e na multiplicação. Então, além disso, nós sabemos que não existe fração com denominador 0. Então, 0 sobre 0 é o que a gente chama de indeterminação. Johanna, você falou que A é igual a B, deixa eu só ver aqui. Você falou que A é igual a B, mas B é diferente de 0. Não, não é que A seja igual a B. Eles podem até ser iguais, mas o B, que é o denominador, ele jamais pode ser 0, certo? Nunca esqueça, pessoal, anote aí, o denominador nunca pode ser 0, senão o número não é racional. Olha, eu estou falando muito e vocês aí não estão dizendo se tem alguma dúvida aí. Falem, pessoal, não mordo não, eu abro espaço aqui, estou esperando. Vamos, Gabi! Vamos, Ana Lara, deixa de brincadeira. Faça logo a sua pergunta aí. Ô, Francisco, diz aí, Francisco. Tu estava cheio de dúvida aí, já tirei 2. Agora vamos para as outras 3. Reta numérica racional e número misto. Meu filho, número misto eu já mostrei para você. Né? Tá aqui, ó. Acabei de mostrar. Isso aqui, ó, é o famoso número misto. Né? Tá. Pessoal, aqui tá tudo normal. Meu indicador de velocidade tá tudo normal, tá? Se aconteceu isso, você fecha o seu navegador, vai lá onde tinha o link e clica de novo para você entrar, tá certo? Ah, não fui eu não, viu? Aqui tá tudo normal. Tanto que eu tô falando aqui com o Francisco. Diga, Francisco, aí, qual é a outra? Número misto tá aqui, meu jovem. Reta numérica racional. Rapaz, agora tu pegou pesado, né? Vamos fazer a reta numérica racional. É porque aqui é ruim de desenhar, ó. Mas eu vou puxar essa tela para cima, porque isso aqui é a minha lousa, certo? E aí, eu vou pegar a régua aqui, ó. Preste bastante atenção que eu vou fazer. Eu vou só desenhar uma reta. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar uma reta. Olha que maravilha.
E aqui, ó, eu vou fazer umas marcações. Eu vou botar o 0 bem aqui, vou tentar, né? Eu tenho que tirar a régua para poder escrever. Só que aí é ruim. Ó, vou tentar fazer aproximado, tá? Vou colocar aqui o 0, bem aqui. E bem aqui, ó, eu vou colocar o 1, tá? E bem aqui, eu vou colocar o 2. Professor, você está fazendo sem régua, isso vai ser preciso? Não. Mas é porque para desenhar cada tracinho desses aqui, eu preciso chamar a régua e vai levar muito tempo. Ele não deixa desenhar o tracinho se a régua estiver aqui na tela. Ó, como é fácil desenhar. Simples, né? Mas ele não deixa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aproximando. Aí, Francisco, é o seguinte, ó. Para cá, nós também temos os números negativos, né? Mas eu não vou colocar os negativos agora, não. Presta atenção à reta. 0 é um número inteiro. 1 é um número inteiro. Meu pai amado. Gabi! Olha só, 0 é um número inteiro. Se eu estiver falando muito rápido, gente, é só vocês falarem, tá certo? Eu sou perfeitamente adaptável a qualquer situação. Olha só, o 0, o 1, o 2, e você sabe, o Francisco, que a reta ela prossegue, né? Ela é infinita. Então, observe aqui o seguinte. Vamos supor que você queira representar o número... Professor, vamos pegar um número racional aí. Vamos pegar aqui o 7 quartos. Ó, vou pegar aqui o 7 quartos, tá? 7 quartos. Professor, onde é que eu vou localizar aqui o 7 quartos, pelo amor de Deus? Meu filho, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o espaço, preste atenção, ó, entre o 0 e o 1 e vai dividir esse espaço em 4 pequenas divisões. Eu vou até usar um pincel vermelho aqui, que agora fica melhor de escrever, né? E, professor, como é que eu vou fazer essas divisões? Eu vou dividir isso aqui em 4 partes iguais. Rapaz, aí é o problema, né? Mas olha a minha ideia. Eu vou pegar aqui, ó, bem no meio, e vou colocar um tracinho vermelho, tá certo? Ficou meio torto aí, mas é o jeito, tá? Em seguida, ó, dividir em 2 partes, ó, o intervalo de 0 até 1, ó, 2 partes. Se eu pegar agora do 0 até aqui, ó, dividir bem no meio, tentar aqui fazer bem no meio, né? Quase, né? Deixa eu tentar fazer melhor. Ah, professor, usar a régua. Demora se eu usar a régua, tá? Ó, já dividi aqui, ó, em 3 partes. Se eu pegar aqui, ó, e dividir também no meio, se você contar agora, ó, você tem uma divisão, 2, 3, 4 divisões. O denominador não é 4? Então, para eu saber quantos tracinhos eu vou usar aqui, é só você pegar o denominador, que é 4, né? Ó, pegar o 4 e subtrair uma unidade. 4 menos 1 dá 3. Então, eu só preciso desenhar 3 tracinhos aqui entre o 0 e o 1. Ei, professor, então entre o 1 e o 2 você tem que fazer o mesmo? Exatamente, Johanna, exatamente isso. Ó. Uma divisão, uma segunda divisão, uma terceira divisão aqui. Mas, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4. Tá ok? Pessoal, vocês estão vendo que as medidas não estão perfeitamente exatas, né? Por que vão ser 4 partes? Não lembro quem foi que falou. Ó, por que vão ser... Ah, foi a Ana Lara. Ana Lara, não vão ser sempre 4 partes, certo? Porque você tem que olhar o denominador. O denominador aqui é 4, significa que você vai pegar esse pedacinho do 0 até o 1 e dividir em 4 partes. Mas se o denominador fosse 5, aí teriam que ser 5 partes. Se o denominador fosse 10, aí seriam 10 partes. Só que aí fica difícil de fazer, né? Com 10 partes. A gente tem alguns programas para poder fazer isso, tá? Minha querida, deixa eu ver aqui se eu estou gravando. Olha só, esse íconezinho aqui, acho que vocês estão vendo, ó, tá com 28 minutos de gravação já, tá certo? Vamos apressar esse negócio aqui que eu falo demais, tá? Tá gravando sim, tá ok? Mas vocês sempre me lembrem que eu sou esquecido. Francisco, voltando para cá, ó. Não é para dividir em 4 partes, eu dividi, ó. Agora, como é que eu faço a contagem? É assim, Francisco, ó. Aqui é o 0, você sabe. Então, aqui embaixo, ó, eu vou escrever que isso aqui é 1/4, tá? Eu vou escrever que o tracinho seguinte é o 2/4. Que o tracinho seguinte, Francisco, é quem? O 3/4. Professor, e esse aqui que está com 1? Muito bem perguntado, ó. Esse aqui é, na verdade, o famoso 4/4. Quem será esse aqui? Esse aqui vai ser o 5/4. Esse danadinho aqui, escondidinho aqui, vai ser o 6/4, né? Opa, deixa eu só ajustar aqui, ficou fora de foco.
Tá? 6 quartos. E esse aqui, ó, esse último aqui, é o 7 quartos, tá? Então, nós temos aí, ó, esses valores, tá ok? Só um instante. Muito bem. Voltando aqui, né? Então, Francisco, eu queria localizar só os 7 quartos, tá? Os 7 quartos, então, ó, ele está localizado bem aqui, tá ok? Então, ó, tá aqui. Eu estou tentando colocar um pontinho aqui. Pontinho mal desenhado, mas é o que dá para fazer com a ponta do pincel que eu tenho aqui, tá bom? Então, tá aqui, ó. Pessoal, só lembrando a vocês, ó, cada um desses tracinhos aqui que vocês estão vendo, eles são chamados de abscissas, né? A gente viu isso quando a gente estudou a reta numérica inteira. A gente tinha feito até uma régua. Exatamente. Né? Cada um desses tracinhos que vocês estão vendo são as abscissas. Ó, no 7 quartos aqui eu posso colocar, por exemplo, um ponto. Né? Eu posso colocar aqui o ponto A. Quando eu tenho esse ponto aqui, esse ponto é chamado de ponto imagem geométrica. Aparece aí no livro, né? Tanto na parte dos números inteiros, quanto na parte dos números racionais. E aí, Francisco, deu para entender? Ah, Francisco, outra coisa. 7 quartos, né? 7 quartos eu mostrei para você. Deixa eu ver aqui, se eu pegar as contas que eu fiz aqui. Ó, 7 quartos, ó. 7 quartos é 1 inteiro e 3 quartos. Um número misto, ó. Significa dizer o quê? Que 7 quartos é uma fração que está entre 1 e 2. Essa fração está entre 1 e 2, tá ok? Então, o que que a gente vai ter aqui? Eu vou voltar lá, tá? Olha, se você observar aqui, ó, 7 quartos, ele é um número que está entre 1 e 2, bem certinho. E se você contar, ó, é 1 inteiro e 3 quartos. Ó, se aqui fosse 1 quarto, esse seria 2 quartos. Esse aqui, ó, o famoso 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos. Ó, qualquer que seja a forma que eu faça a contagem, eu sempre vou cair nessa abscissa aqui dos 7 quartos, que está bem próximo ao 2. Quando vocês pegarem para comparar, no caso comparar não, identificar a posição de um número, né? Por exemplo, se eu pegar aqui e escrever assim, estou quase concluindo, tá, pessoal? Pegar aqui e escrever, eu tentei escrever agora na tela do computador, tá? Escrever aqui, ó, 11 quintos, tá? 11 quintos. Professor, esse número 11 quintos, ele está entre quais números inteiros? É só você transformar isso aqui no número misto. Professor, eu posso transformar qualquer fração em número misto? Eu disse que não. Só quem você pode transformar em número misto é a fração imprópria. Eu não lembro o que é fração imprópria. É aquela cujo numerador é maior que o denominador. Numerador maior que o denominador. E como é que se chama aquela fração que o numerador é menor que o denominador? Por exemplo, se eu escrevesse assim, ó, 5 onzeavos, né? Se eu escrevesse esse número aqui, essa fração aqui, pessoal, vocês já conhecem também, ela é chamada de fração própria. Ela é chamada de fração própria. O que eu preciso saber da fração própria? Qual é a grande verdade sobre ela? É que a fração própria, ela sempre vai ser um valor que está entre 0 e 1, se o número for positivo, ou entre 0 e menos 1, se o número for negativo. Professor, não entendi. Ó, eu vou fazer você entender agora. Eu vou desenhar a reta aqui, pegar preto. Só aqui uma representação, tá? E aí eu vou tirar aqui uma régua. Pessoal, é só desligar o microfone aí. Tem alguém aí fazendo um pouco de ruído a mais, tá certo? Então, ó, se aqui for o 0, aqui o 1 e logicamente aqui o 2, estou tentando copiar o modelo lá de cima, tá? Ó, para eu localizar 11, aliás, 5 onzeavos, essa fração aqui, ela sempre vai estar entre 0 e 1. Ixi, ali ficou um traço esquisito, né? Deixa eu ajustar aqui, pronto. Essa fração aqui, ó, 5 onzeavos, ela vai estar sempre aqui entre o 0 e o 1. Mas por quê? Porque ela é uma fração própria. Toda fração própria, é sempre um valor entre 0 e 1. Para você ter uma noção disso, imagine que você comprou um bolo, dividiu esse bolo em 11 partes. E aí você comeu 5 dessas partes. Ainda sobrou bolo, né? Então, o
que aconteceu aí? O bolo representa a unidade, o inteiro, né? Então, quando você tem um numerador menor que o denominador, significa que você tem uma quantidade entre 0 e o máximo aí, que é o inteiro, né? Então, 5/11 representa, portanto, uma fração própria. E onde é que eu localizo a fração própria? Entre o 0 e o 1, ou entre o 0 e o menos 1. Sempre, sempre. Agora, se a fração é imprópria, não. Ela vai estar além do 1. Ela nunca vai estar na região entre o 0 e o 1. Exemplo aqui, ó, 11/5. Se eu dividir aqui, ó, todo mundo sabe que dá 2 inteiros. Eu disse que o denominador não muda, não é isso, Ana Lara? Ó, 5 vezes 2, ó, 5 vezes 2 é 10. Para chegar a 11, falta quanto? Falta só 1. Então, ó, são 2 inteiros. Significa, né, professor, que não vai estar entre o 1 e o 2. Vai estar depois do 2. Então, tá mais ou menos por aqui assim, ó. Bem aqui assim, Rodrigo, é que você vai encontrar o número 11/5, tá certo? 11/5 você vai encontrar aqui. Se você dividir, só para você ter uma visão melhor, 11 dividido por 5 dá 2,2, ó. 2,2, ó, um pouquinho maior que o 2, né? Um pouquinho maior que o 2. Francisco, tem mais alguma dúvida? Porque só você aí está acumulando dúvida. Diga aí. Pera. Esperando. Módulo de valor em quê? Meu jovem. Eu já falei. Meu jovem. Módulo de valor em quê? Módulo, né? Módulo. Aí não tem muito o que eu apresentar para você, não. Até porque na aula de números inteiros nós já analisamos isso. O que é o módulo? É simplesmente a medida da distância entre o 0 e uma abscissa qualquer. Ó, a medida da distância do 0 até essa abscissa é o que a gente chama de módulo. Como é que a gente indica o módulo? Assim, ó. Aliás, eu acho que não tem nem o que fazer aqui, né? Ó, a maioria de vocês provavelmente vai concordar comigo. Por exemplo, ó. Diga. É módulo de valor em quê? Módulo de valor inteiro? Em quê? Ah, em que? Entendi agora. Pois, meu filho, é exatamente o que eu estou lhe mostrando. Se for em Q, em Z, dá a mesma coisa. Por exemplo, aqui o módulo de menos 4/5 é simplesmente mais 4/5, ou perdão, mais 4/7, ou, como eu já mostrei para vocês, 4/7. Yuri, não é verdade que a gente já viu essa operação com números inteiros, Yuri? E eu disse que o resultado do módulo é sempre o quê? Positivo ou... Positivo ou zero, né? Normal, ou negativo. Ou zero. O módulo pode dar negativo? Não. Não. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu escrever aqui, ó, o módulo do número P deu igual, sei lá, vou botar aqui menos 2/5. Opa, professor, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Por que não existe? Porque o módulo, a operação do módulo, ela nunca vai retornar um valor negativo. Ó. E bem aqui, ó, você está vendo negativo. Então, isso aqui, ó, esse número P, ele não faz... aliás, essa operação aqui, ela não faz sentido. Agora, se eu escrever assim, ó, menos o módulo de P é igual, agora eu vou escrever aqui, ó, menos 2/5. Ah, agora faz sentido. Ué, mas aqui também está o negativo. Sim, mas olha, antes do módulo aqui, ó, tem um sinal de menos. E esse sinal de menos, pessoal, a gente apenas repetiu, certo? Esse sinal de menos, ele significa que é o oposto desse módulo. Portanto, aqui, Francisco, ó, a gente pode dizer que o número P, ele pode ser o menos 2/5, ou o número P, ele pode ser os 2/5, tá certo? Tá ok? Mais alguma dúvida? Não. Ótimo. Pessoal, olha, eu tô... Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Professor? Pois não? Não. A questão 1 não é para copiar toda, né? Puxa, a questão 1, deixa eu dar uma olhada aqui. Só um instantezinho. Ah, a questão 1 é aquela que tem muitas linhas. Não precisa não, certo? Pessoal, é questão de bom senso, ó. Essa questão, apesar de ser extremamente grande, o que ela está pedindo para a gente é algo muito simples, ó. Ela só quer que você localize os números inteiros que estão nesse texto,
né? E depois, escritos na forma fracionária, ó. Por exemplo, eu tenho 4 décimos, o menos 8 décimos. O que é que tem mais por aqui em algum lugar? Só estou vendo esses dois. Então, né, o aluno entrando aí no final da aula, né? O último aqui, escritos na forma decimal. É só procurar aqui, ó. O mais 1,4, vocês estão vendo aqui. Cadê o outro? Vê se tem outro aqui. Não estou vendo o outro, certo? Então, é uma questão muito simples, então não é necessário. Pessoal, é o seguinte, ó. Já que vocês não... Pois não. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente? Não, né? Então, presumindo que vocês não têm mais dúvida, tá certo? Então, vocês têm que fazer as atividades. Ah, um detalhezinho. Eu quero receber as atividades, viu? Estou percebendo que um número pequeno de alunos está me devolvendo as atividades. E outra coisa, quando vocês mandarem atividade para mim, por favor, coloquem lá em cima o nome de vocês e o número, para que eu consiga identificar nas folhas, porque mandam as folhas sem nome, mandam as folhas, eu só consigo identificar pelas cores, eu só consigo identificar por isso. Mandem, por favor, coloque lá, 7º ano, fulano de tal, número tal, página tal. Eu já consigo identificar a tarefa tranquilamente, tá ok? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Nesse exato momento, a chamada já está liberada e ela só fica liberada praticamente até às 9 horas. Deixa eu só confirmar aqui se ela realmente já foi liberada, tá certo? Ó, a lista de frequência de vocês já está liberada, portanto, vocês têm que ir lá e fazer a tradicional marcação de vocês, tá certo? Pois não, mais alguém quer falar alguma coisa? Tio. Diga. Eu tô mandando tarefa atrasada porque eu tô fazendo muita tarefa, mas eu já tô conseguindo colocar em dia, tá? Certo, mas agilize isso aí, porque na verdade você tá em casa, né? Se você tivesse na escola, tinha que fazer as de classe na escola, as de casa em casa, né? Dá tempo sim, aliás, essa desculpa aí é meio estranha, tá certo? Porque você não vai sair, não vai brincar, não vai correr, não vai passear, então eu não sei o que tá havendo. E eu acho que também não é muita tarefa assim não, tá certo? Bom, pessoal, tenham todos um bom dia, agradeço. Tio. Pois não. Tio, o Andrei fez uma pergunta ali no chat. Ah, desculpa, porque eu tô minimizando aqui. Andrei. Certo. Tá de trás da gravação. Ei, tio, alguém avisa ele lá, cadê? Qual é a pergunta? Ele quer falar com o senhor. Diga. Andrei. Acho que ele não tá conseguindo ouvir a gente. Peraí, eu já tô entendendo. Ele teve algum tipo de problema, porque ele entrou aí praticamente por último, não é? Ele quer que o senhor espere. Acho que ele quer fazer alguma pergunta. Certo. Estou esperando, Andrei. Pessoal, vocês já podem ir lá na atividade de frequência e marcar a presença de vocês, viu? Eu espero vocês amanhã, lá por 10 da manhã, se eu não estou enganado, tá certo? Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tio, o Andrei fez a pergunta lá no chat. Ei, tio, não entendi a sexta da página 103. Sexta... Represente uma reta numérica os pontos. Eu acabei de fazer uma aqui, né? Eu acabei de fazer essa daqui, mas tudo bem. Vou fazer uma aqui. Mas para isso eu vou ter que subir rapidamente aqui. Pessoal, não perca a chamada, hein? Vou ter que subir aqui. Deixa eu ver, cadê a questão? Certo? Só não vou resolver todos. Vou mostrar uma aqui, né? Na verdade, ele diz aqui, ó. Represente em uma reta numérica os pontos. Então, eu vou desenhar a reta numérica. Na verdade, eu vou fazer uma cópia aqui clandestina, certo? Da sexta questão, porque eu tenho uma memória de elefante, que vocês sabem que é verdade. Então, com a minha memória de elefante, vou colar isso bem aqui. Vou trazer para cá e agora vamos trabalhar rapidamente aqui, viu, Andrei? Então, aqui é o seguinte, eu vou puxar aqui uma régua. Você tem que ter a régua aí para poder fazer o desenho. E aí eu vou, dar uma esticada aqui nessa linha, tirar essa régua. Vou marcar aqui o 0. Professor, o que você não está usando a régua para fazer as marcações? Porque ela não deixa eu desenhar. Aliás, ela deixa, mas é um trabalho. Olha só, o que eu vou ter que fazer. Chamem isso de preguiça, tá? Olha só. Se eu colocar aqui, por exemplo,
eu consigo fazer a marcação aqui, ó, bem direitinho, ó. Ó como fica legalzinho. Só que o problema é que eu preciso medir aqui, ó, nesse sentido. Aí eu tinha que virar a régua de novo para garantir que estaria nesse sentido. Aí, ó, aí dá um trabalho, né? Aí dá um trabalho para fazer as medições. Por isso que eu não estou fazendo assim. Mas eu vou explicar aqui a A e a B. O resto você tem que fazer, Andrei. Então aqui, ó, observando, ó, 0,9 é positivo. E 0,9, ó, é uma fração, ó, vou escrever na forma de fração, é 9 sobre 10. Fração, o que que eu falei? Própria. E eu disse que toda fração própria, vou usar o preto, tá? Toda fração própria está entre 0 e 1. Ah, professor, então vou ter que dividir esse pedacinho aqui entre o 0 e 1 em 10 partes, exatamente. 0,9, eu acho que todo mundo concorda que se eu colocar aqui bem no meio, não é 0,9, é 0,5. Se eu andar um pouquinho mais para cá, eu vou ter 0,6, 0,7, 0,8. E mais ou menos aqui, quase no final, né? O mouse está tremendo aqui, ó. Mais ou menos aqui no final, eu vou ter o 0,9. Então, o 0,9 ele está praticamente aqui. Quando você fizer com a régua, aí dá perfeita a medição, né? Ó o outro aqui, ó. Ah, aqui é o ponto A, né? É o ponto A. Pessoal, só lembrando que ponto é sempre escrito com letra maiúscula, tá? Ó, o ponto B, menos 3/5. É na região negativa. Então, Andrei, eu vou fazer o seguinte, ó. Só trocar a cor aqui para não ficar tão diferente, né? Ó, menos 1. Aí você tem aqui mais ou menos aqui o menos 2, né? Eu vou ver se eu arranjo o papel milimetrado para fazer esses desenhos. Ó, menos 1, menos 2. E aí, olha para essa fração aqui, ó, menos 3/5. Se a Anne ainda estiver presente, ela vai dizer assim, ah, mas essa fração, eu não sei quem é a Anne, puxa. Essa fração aqui, ela é própria. E eu falei que toda fração própria, o valor dela está entre 0 e 1, se for positiva, ou entre 0 e menos 1, se ela for negativa. Então, André, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dividir, olhar para o denominador, ó, 5. Então, eu preciso dividir o espaço entre 0 e o menos 1 em 5 partes. Olha como é que eu vou fazer aqui, se o mouse ajudar, que ele está tremendo muito agora. Né? Deixa eu tentar aqui centralizar, pronto. Ó, dividir no meio. Dividir no meio aqui também. Dividir no meio aqui também. Mas eu acho que eu já errei, ó. Ficou 4 divisões, tá vendo? Ó? 4 divisões. Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Né? Professor, vamos ajustar isso aí para ficar certinho? Vamos. Ó, vou fazer uma aqui e vou botar uma no meio aqui, certo? E depois outra aqui no meio. Vamos ver se agora eu acerto. Ixi, ficou muito pequeno, né, de fazer. Puxa. Fazer assim, ó. Vou botar uma aqui, no olho mesmo. 2, 3, 4, 5. Pronto, agora deu certo no olho aqui, deu quase certo. Então, Andrei, ó, menos 3/5. Ó. Se aqui é 0, esse aqui é menos 1/5. Essa abscissa aqui é menos 2/5. Essa abscissa aqui é menos 3/5. Então, se eu colocar o pontinho aqui, colocar de preto, só para destacar, ó, o pontinho, que eu não consigo desenhar com precisão, é aqui no menos 3/5, tá certo? Então, o restante das questões eu espero que você faça, pois a forma de fazer é essa mesmo, certo? Esse aqui, ó, transforma numa fração mista para facilitar. Essa aqui é fácil de localizar. Essa aqui é facílima de localizar. Essa aqui é bom... Pois não. O senhor pode fazer outro exemplo? Outro exemplo de quê? Desse conteúdo aí? Qual é que você quer aqui deles? A última, pode ser. A última? Menos 9/4. Olha, eu vou repetir aqui o sinal de menos, tá? Olha, vou transformar a fração imprópria no número misto, só para você ver como é rápido. Ó. 9 dividido por 4 ó, vai dar 2 inteiros. O denominador, pessoal, eu disse que o denominador ele não muda, né? Então, continua sendo 4. Agora, olha aqui, ó. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. Tá faltando quanto para chegar a 9? Tá faltando apenas 1, né? Olha só. Então, menos 9/4, eu vou pegar uma régua aqui, porque aqui tá, o desenho já está um pouco bagunçado, tá? Só ajustar aqui rapidamente. Olha só, vou pegar aqui uma linha. Pegar aqui que passou aqui da... Opa!
pegar aqui, que passou de novo. Pronto. E aí, ó. Ah, meu Deus. Aqui, pronto. Ó, é negativo. Então, eu vou botar o zero bem aqui, certo? O zero bem aqui. O menos 1 eu vou colocar bem aqui. Tô dando uma ampliada aqui para vocês perceberem melhor. E aqui, ó, o menos 2, tá? Só ajustar aqui que eu borrei. Menos 2, tá? Ó, e é claro que o número... Vou pegar a régua de novo, eu me precipitei. Pronto, tá? E vou botar aqui, ó, mais ou menos aqui, o menos 3, tá? Por que, professor, que você desenhou o menos 3? Porque esse número aqui, o menos 9 quartos, ele está entre o menos 2, ó, o menos 2 e o menos 3. Ele está aqui em algum lugar. Mas como é que eu encontro? Fácil, ó. Tem que dividir esse espaço aqui, ó, entre o menos 2 e o menos 3 em 4 regiões. Professor, como é que faz essa divisão? Olha como é fácil, rapaz, ó. Pega o denominador, que é 4, subtrai 1. Ó, dá 3. Eu preciso usar 3 tracinhos. O primeiro, eu vou colocar aqui no meio. Esse espaço aqui, ó, vou dividir ao meio também. E esse espaço aqui, ó, vou dividir ao meio também. E aí, ó, uma parte, uma segunda parte, uma terceira e uma quarta. Elas não estão nos tamanhos apropriados, porque eu não consigo fazer a medição precisa com a régua, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se aqui é o menos 2, e cada uma desses espaços é um quarto, ó, aqui é 2 inteiros e 1 quarto, né? 2 inteiros e 1 quarto, tudo negativo, tá? Aqui é 2 inteiros e 2 quartos, e assim sucessivamente. Eu vou fazer a marcação aqui, que provavelmente vai gerar confusão na sua cabeça aí. Deixa eu fazer as mesmas marcações, eu estou dividindo em 4, ó. Cada uma delas estou dividindo em 4. Então, ó, vamos contar 1 quarto. Ó, menos 1 quarto, menos 2 quartos, menos 3 quartos, menos 4 quartos, menos 5 quartos, menos 6 quartos, menos 7 quartos, menos 8 quartos. Esse aqui eu vou anotar aqui, ó. Menos 8 quartos. Só para você ver, ó, se esse é o menos 8 quartos, esse aqui é o menos 9. Opa, borrou aqui de novo. É o menos 9 quartos, tá ok? Então tá aí, ó, localizei outro ponto aí. Então resta você tentar fazer os demais, né? Então, pessoal, eu vou me despedindo aqui porque nós já extrapolamos o nosso horário, certo? E eu ainda tenho outra aula, tá ok? Qualquer dúvida, vocês deixem aí no chat ou tira na próxima, é só vocês lembrarem. Agradeço a presença de todos e espero contar com vocês também amanhã, tá certo? Então, até mais, obrigado pela presença, tchau, tchau, se cuidem. Tchau, tio. Tchau.